todos! Hoje eu vou falar com vocês sobre os 6 movimentos básicos do arco. Esses movimentos não são golpes de arco, mas eles visam dar ênfase em diversas articulações, porque a gente tem que ter essa nossa memória auditiva do som que a gente quer, que a gente pensa na nossa cabeça, e também a memória sinestésica, que é a memória do que a gente sente, dos nossos movimentos. Então, você treinando esses movimentos básicos separadamente, todos os dias, 5 minutos cada um, você vai adquirir essa memória. Com o tempo você vai tocar com naturalidade, né? Então, assim, o importante quando a gente vai tocar violino é a gente pensar na força contra força, né? Então, eu imagino que tem uma força que me puxe lá, ó, lá em cima, o fio, né? Então, eu tenho os pés bem no chão, né? Então, eu estou apoiada dentro dos meus pés. Então, eu tenho essa gravidade para baixo, né? Então, os meus braços estão soltos, que nem uma marionete. Tem um fio que puxa e meus braços estão soltos. Então, força, quanto à força do peso do braço para baixo, eu vou anular essas forças e a gente fica no ponto certo de tocar o instrumento, né? Então essa é a sensação que tu tem que buscar quando você está no seu ponto morto, que é no meio do arco, no meio, né? Então existe um encaixe, né? Então se eu estiver assim, ó, eu não estou encaixado, então tem que encaixar a naturalidade. Então a gente vai mudar de corda, ó, só muda esse ângulo aqui, certo? Então corda Mi é bem perto de ti, corda Lá, né? E assim por diante. É igual para o violino e para a viola, não é? Então, eu tendo esse encaixe, tudo fica mais fácil. Então, esse movimento básico número 1 é o domínio que a gente tem que ter para tocar, na realidade, bem na ponta do arco, certo? Então, eu escrevi lá no exercício que está postado, a gente vai tocar na ponta. E depois a gente vai na outra corda, a gente pula uma corda. Horrível, não gostei. Vou fazer de novo. Eu não sei se o arco está paralelo, porque eu não estou olhando no espelho. Então, como é que eu acho essa ponta? Eu acho primeiro o meio e vou lá na ponta, bem devagarzinho. Né? Teve uma hora ali que eu falei que eu não gostei do som, né? Porque ficou com o som assim, ó, amassado, né? Então, para a gente ter um som bonito, produzir um som bonito com o arco, a gente tem que manter a mesma velocidade, a mesma pressão e o mesmo tamanho de arco. Então, eu fiz uma nota de um tempo. Eu tenho que usar sempre o mesmo tamanho de arco. Né? O dedo de corda, o tamanho é o mesmo. Tá vendo? Mas não pode ter esse som de areia. Melhor. Outra coisa que a gente tem que cuidar nesse movimento é a mudança de corda. Ela tem que ser, vou botar aqui no metrônomo, 60. Tem que ter vamos dizer, uma velocidade da mudança de corda, ó. Não posso fazer assim, ó, 3, chegar antes, entendeu? Se envolve com esse movimento. Capricha, se envolve com o movimento. É tu que está fazendo, tá? Certo? Então esse é o movimento básico número 1, o martelinho na ponta. Outra coisa importante, a gente não consegue tirar o som perfeito já na primeira vez. Então é aquela história que eu falei nos vídeos anteriores. A repetição é a alma do negócio, tem que ficar repetindo todos os dias, né? Então assim, eu agora não estou estudando com regularidade. Se eu voltar a estudar todos os dias 4 horas, eu vou reservar 20 minutos para fazer esses meus movimentos básicos. Se você fizer 5 minutos todo dia do movimento básico número 1, de repente tu consegue, né? Então é que nem andar de bicicleta. Eu vou fazendo, tentando andar de bicicleta, quando eu vejo eu já ando. E depois tu nunca mais esquece. Mas então seria que nem um exercício, vamos dizer, é um exercício técnico, como se tu fosse numa academia. Se tu ir todo dia, tu começa a ficar com uma postura melhor, enfim, é a repetição, certo? Nós vamos para o movimento básico número 2. Né? Então, o movimento básico número 2, eu acho o meio, que é meu ponto morto. O meio é como se fosse um quadrado, tá vendo?
Meu arco tá torto, por causa da câmera. Aí, então, ó, é um quadrado, né? Esse é o meio. Existe como se fosse uma balança antiga, tá vendo, ó? Por que eu preciso disso daqui? Porque se eu quero ir para o talão, ó... Então, se eu quero ir para a ponta, ó... Então, tem esse movimento. Eu divido em duas partes. Movimento 2, do meio até o talão. E volta. Então, lembrar que tu tem que coordenar a velocidade. Se eu boto pouca velocidade, fica esse ruído, né? Então, eu não quero esse som de areia. Vai, é como se levasse um choque. O arco tá torto, tá vendo? Ó, tá ruim, assim tá ruim. Eu não tô conseguindo posicionar com a câmera aqui, ó. Aí. Aí. Esse é o movimento básico 2, então. O movimento básico 3 é o domínio que eu tenho do meio, certo? Até a ponta. Esse é o movimento básico 3. Então, envolve o quê? Velocidade, o encaixe, mesma velocidade, o mesmo tamanho de arco. Então, se eu fizer um tempo, isso aqui, 2 tempos vai ser o dobro. Né? Então, 1, 2. Né? E depois eu junto o movimento básico 2 e o 3, que é o arco inteiro. Faço mais 5 minutos. Vou lá, parei no meio do quadrado, vou lá na ponta. Olho no espelho para ver se está reto. Olho no espelho para ver se está reto. Depois faço sem parar. A prof fazia assim, ó. Lembra? Eu falo na sala de aula isso. Faz em ritmo de tartaruga. Só para estudar o movimento, certo? Isso ajuda bastante. Outra coisa que ajuda bastante é dividir o arco em 4 partes. E vai olhando no espelho. Sempre que sai som de areia, é ruim. Tem que ser som bonito. E grava. Quando tu gostou do som, repete ele igual. Gostou? Guarda o som bonito na tua cabeça e fica repetindo o bom. E esquece o antigo. O velho feio tu não quer mais. Certo? Então nós vamos para o próximo movimento básico, que é o movimento básico número 4. Né? O movimento básico número 4, a gente tem o quê? O movimento assim, né? Ó. Deixa eu ver qual é o 4 que eu botei lá, porque eu já nem lembro mais. Espera aí. Movimento 4. Vamos ver aqui a prof. Movimentos básicos 1, 4, 5 e 6. Então eu botei aqui, o movimento 4 é o domínio que a gente tem de tocar só no talão. A gente tem que treinar isso. Né? Deixa eu abrir a câmera aqui, senão eu não consigo me ver. Ó, então, eu primeiro acho o meio é sempre o meu ponto morto, minha referência, que é o quadrado. Certo? Torto não pode. Aí eu vou lá no talão. Opa, não consigo olhar para essa câmera. Tem que estar bem reto. Deixa eu olhar aqui no meu espelho. Aí, ó. Né? Treino parando. Puxa, empurra. Puxa, relaxa, empurra. Depois sem parar. Parece que a gente ouve a KKKKKKK. Esse seria o detachê no talão. KKKKKK. Tu tá vendo que eu tô fazendo um tempo, né? Então eu faço só o mesmo tamanho de arco. Quando a gente vai pro talão é que nem botar a mão na orelha, ó. Não pode botar a mão na orelha assim. Voltar e deixar isso aqui. Isso está fora do lugar, é a naturalidade, né? Então, a mão sempre acompanha o arco. O arco vai reto, a mão acompanha. Se a gente fica só com uma mão só, o arco fica entortando, todo torto. Arco torto, o arco não paralelo, a gente tem um som feio, né? Tem gente que toca assim. Né? Isso daqui, tu vai ter um som raspado, ó.
mais paralelo, essa é uma obrigação sine qua non para ter um som bonito. Quanto mais paralelo tu tem o teu arco, mais bonito é o teu som. Porque se tu olhar a corda ela enroladinha assim, ó, toda igualzinha, sabe? Bem paralelo com o cavalete. Então se tu trabalhar contra, vai ficar com o som raspado. Então vamos para o próximo movimento básico, que é o movimento básico número 5, certo? Que a gente vai fazer um spiccato, que é fora da corda. Então, ó, eu acho... onde que eu acho esse lugar para mim fazer, prof? Eu boto assim o arco para ver o equilíbrio do arco, ó. Porque o talão sempre é mais pesado, tá vendo? Onde fica equilibrado é onde fica bom de eu fazer esse movimento. E é que nem uma tangente, ó. Certo? Pode treinar primeiro só uma corda. Se eu conseguir fazer 4 igual, eu tô ficando boa. Só que o movimento básico número 5 varia a corda, ó. Mais ou menos. Ó, se vocês olharem para o movimento do meu arco, tá vendo? Ó, é tudo muito redondo. O movimento do arco é que nem o símbolo do infinito. Isso aqui é o símbolo do infinito, porque se eu fizer assim, ó, o som para, fica tenso. Então eu faço tudo redondo. Quanto mais redondinho, mais bonitinho vai ser o som, certo? Então esse é o movimento básico número 5. E agora vamos para o último movimento básico, que na realidade ele é uma ginástica, para a gente aprender a flexionar bem os dedos, né? Essa flexibilidade e essa elasticidade dos dedos da mão direita são fundamentais para uma boa técnica. Se a gente toca assim, sempre vai ter um raspado do som, né? Então os pequenos ajustes são feitos pela mão, né? Nas diversas regiões do arco. Então ele ajuda. A gente toca com a ponta do dedo, né? Então o resto acompanha. Então essa ginástica é um pequeno martelê, eu acho, no talão, que é isso aqui, ó. Estica os dedos e volta para a posição normal. Lembrar que, ó, a posição do pulso é como se botasse a mão na orelha, né? Então acha o meio e empurra lá para o talão. Tem que ficar o som igual para cima e para baixo. Certo? Então isso daí a gente até usa, a crina fica pouca crina, a gente usa a vareta mais inclinada, isso vocês vão perceber, né? Então a gente percebe que toda a crina no meio, toda a crina na ponta, e quando a gente vai para o talão já dá uma viradinha, né? Então é isso. Eu acho que é extremamente importante a gente, durante esses movimentos básicos, ter atenção, deve ser concentrada no movimento, sem negligenciar, né? Sem, vou fazer de qualquer jeito, não adianta. Ele tem que ser consciente, né? Então, prof, eu não tenho 20, sei lá, 30 minutos para fazer, né? Se for fazer 5 minutos cada um, faz menos. Estuda um movimento básico hoje, amanhã o outro, né? E se tu tiver tempo de fazer todos, melhor ainda. Daí você resolve essa questão dos movimentos básicos do arco. E depois de tu aprender esses 6 movimentos básicos, tem, sei lá, mais de 3.000 combinações diferentes, né? Juntando um movimento com o outro. Certo? Até o próximo.